es vobis Patre, o Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na quinta-feira da oitava de Páscoa, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como havia reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio aproximou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Tomando de espanto e temor, imaginavam ver um espírito, mas ele disse: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e como, por causa de tanta alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado, tomou, então, e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas coisas que falava quando ainda estava no meio de vós, convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e, em seu nome, fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados e todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui ainda nesse texto, ainda daquele olhar ainda da caminhada dos discípulos de Emaús, esse Jesus Cristo que numa pedagogia de paciência, de amor, de compreensão, porque Jesus entende toda a humanidade, né, depois de tudo aquilo que ele passou na cruz, na Via Crucis, agora ele aparece, mas tem toda a pedagogia de paciência, mostrando-lhes a verdade, a realidade, né? E aí, como muito assustados estavam, pensavam que a princípio era um fantasma, e Jesus vai elucidando a cada um deles de forma que a verdade vai surgindo, e essa verdade que vai surgindo vai trazendo no coração deles um pouco mais de confiança, porque eles estavam assustados. O próprio Jesus fala aqui, né? É interessante que antes dele falar, ele sopra sobre eles essa palavra perfeita que vem da fé. Ele fala assim, a paz esteja convosco, porque não é possível perceber Jesus sem paz. Quem não tem paz, quem vive os tormentos, quer na família, quer em casa,
que é no trabalho, quem vive as tempestades, quem quer resolver situações em meio a tempestades, a situações difíceis, se não tiver paz, não consegue contemplar Jesus. A paz esteja convosco. Tomados de medos, perturbados, com dúvidas do coração, Jesus vai dizer para eles: por que estão perturbados desse jeito? A paz esteja convosco, já foi dito. Porque tem dúvidas no teu coração? Veja bem, um fantasma não come, não bebe, um fantasma não tem ossos. Veja, sou eu mesmo. É interessante esse olhar cuidadoso de Jesus, compreendendo a nossa humanidade, compreendendo que depois de ter passado por tudo aquilo, ter morrido, ter sido sepultado e aparecer seria tão fácil assim. Para ninguém é fácil. Para ninguém é fácil. Mas lembra do que Jesus dizia, e mais uma vez ele vai fazer a mesma coisa, explicando, dizendo que era necessário tudo aquilo que aconteceu com ele, era necessário para que se cumprisse a profecia, aquilo que os profetas diziam a respeito dele, o cuidado de Deus para não contradizer a própria palavra. A palavra inspirada, a palavra comunicada e inspiradas por Deus aos profetas. Então, alguém escreveu? Sim, alguém escreveu porque Deus o determinou para escrever. Então, isso é importante nós dizermos, nós encontrarmos aqui nesse texto. E depois continua essa narrativa dizendo para os discípulos que são essas coisas que vos falei quando estava convosco. Era preciso, eu já falei isso, que o Cristo passasse por tudo isso, mas o mais importante aqui é a lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Amados, como nós temos ou não temos saboreado os salmos, a riqueza do salmista, a riqueza da experiência do salmo, como nós precisamos salmodiar mais, como nós precisamos termos os salmos como referência da Sagrada Escritura para nós e para adentrarmos verdadeiramente nesse mistério, né? E por falar em mistério, interessante esse cuidado de Jesus, porque aquele que morreu voltou ressuscitado, não reencarnou, ressuscitou, voltou à vida na própria carne, na própria história. E aí Jesus diz: põe a tua mão aqui, veja isso, um espírito não tem carne, então põe a tua mão aqui. E aí ele vai, no texto de hoje, nos dando a direção. No terceiro dia ele há de ressuscitar, ele ressuscitaria, e assim o fez. Mas era preciso entender a Sagrada Escritura para acolher a ressurreição. Todos que entenderam, todos que saborearam, todos que viveram a Sagrada Escritura, saborearam e saboreiam hoje a ressurreição do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva. Em todos os tempos, a palavra é viva. Comungar a palavra, receber a palavra, se preencher da palavra, viver da palavra. Então a palavra é viva. Então isso é muito importante para nós compreendermos esse sentido que hoje Jesus dá dessa palavra para nós.
dessa ressurreição, dessa aparição, né? E Jesus vai dizer para eles com clareza que assim está escrito que o Cristo deve sofrer e ressuscitar no terceiro dia, e em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. A ressurreição nos traz esta graça de sabermos que, uma vez aderindo a Cristo, somos nova criatura. Aderindo a Cristo, o pecado não vai superabundar em nós, e sim a graça. Aderindo a Cristo, a graça de Deus vai superabundar em nós, a riqueza da graça. Então, uma vez que, olhando para os nossos pecados e olhando para o Cristo ressuscitado, nós conseguimos vencer a cada dia aquilo que é pecado em nós. Nós conseguimos vencer porque conseguimos olhar para a glória de Deus Pai, do seu Filho Jesus ressuscitado. Que hoje a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração de tal maneira que, de fato, sejamos testemunhas dessa verdade da nossa fé. Verdade para a nossa fé. É uma verdade incontestável. Cristo ressuscitou. Aleluia. Que nossa patrona Santa Faustina nos desperte a cada dia mais o cuidado por esse Cristo ressuscitado, que no segundo dia Jesus pede essa festa. No segundo dia é uma festa bonita que proclamamos a ressurreição do Senhor. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora, nos acompanhe e nos ajude a servir profundamente ao nosso Senhor. São José, nosso patrono, nos conduza a cada dia mais a viver para Deus, a viver o chamado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.